Fala pessoal que nos acompanha aqui no Instagram, tranquilo, como é que vocês estão? Bom dia, 11:01, sejam bem-vindos a mais uma live. Galera que está chegando aí, como sempre, já vai me dando toque aí se tá tudo ok com o som, se o som tá legal, estão vindo de boa. Bom dia, Laércio, meu patrão Cleison tá por aqui também. A Sheila tá chegando. Galera que tá chegando aí, senta o dedo aí no coraçãozinho pro Instagram mostrar essa transmissão para outras pessoas. A Domícia tá por aqui também. Bom dia, galera. Bom dia, Clóvis. Forte abraço, Clóvis. Valeu, Domícia. Muito obrigado. Bom, galera, vamos lá. Vamos começar então aqui o nosso papo de hoje. E como eu coloquei mais cedo nas minhas redes sociais, a gente vai fazer uma análise jurídica, exclusivamente jurídica, do depoimento prestado pelo ex-ministro Sérgio Moro na Polícia Federal de Curitiba no sábado próximo passado, as consequências que podem advir desse depoimento. Eu vou responder a indagação que muita gente tem me feito aí, se ele demonstrou ou não a ocorrência de crime por parte do presidente da República, e também os desdobramentos, porque nós tivemos aí uma ordem expedida pelo decano do STF, o ministro Celso de Mello, onde ele diz que aceita-se a possibilidade de condução coercitiva de algumas testemunhas, e entre essas testemunhas estão ministros de Estado e generais do Exército Brasileiro, generais fechados do Exército Brasileiro. Então a gente vai discutir isso. E também um tema que está sendo suscitado muito, que é o sigilo do inquérito, porque tem se falado aí, o ministro Joaquim Barroso, o ministro Celso de Mello, estão falando que inquérito não é para ter sigilo. Inclusive alguns disseram que sigilo no inquérito é coisa da época da ditadura militar. Então a gente vai fazer toda essa análise dentro de um viés exclusivamente jurídico, e eu vou me ater a fatos. E por óbvio, só é possível essa análise do depoimento porque o depoimento se tornou público. Certo? Porque o depoimento ganhou publicidade e ele foi postado originariamente pela CNN Brasil. A CNN fez essa primeira postagem do depoimento do Moro, fez ontem essa postagem, então eu vou inclusive usar alguns trechos, vocês vão ver que eu vou ler alguns trechos do depoimento. Não estou ofendendo nenhuma regra normativa, porque se tornou público esse depoimento. Eu vou fazer um pedido a vocês encarecidamente aqui. Eu fiz uma live semana passada, quando estava ainda para ter o depoimento, onde eu analisei o pedido do Procurador-Geral da República, quando eu analisei o pedido do PGR, e eu fui item por item dos crimes que, segundo o PGR, poderiam ter sido imputados por Moro ao presidente da República. Eu fiz uma análise jurídica. Foram 2 lives, quase 2 horas de live aqui, e eu tenho plena consciência que fiz uma análise jurídica. E eu trabalhei com fatos. E os fatos, eles não têm partido. Os fatos, de novo, eles não têm partido. Os fatos, eles podem beneficiar ou prejudicar A ou B, B ou A, mas isso não é responsabilidade minha. Fatos são fatos. Norma jurídica é norma jurídica. E o que eu posso fazer é externar fatos e expor minha percepção jurídica sobre isso. E eu vi que na live passada muitas pessoas ficavam insistindo em defender A ou defender B, atacar A ou atacar B. Já vou pedir antecipadamente. Se você não tem maturidade para acompanhar uma live jurídica, se você não tem idade intelectual o suficiente para acompanhar uma análise dessa, que você concorda ou você não concorda, eu lhe peço que saia da live logo. Não faz sentido você estar acompanhando essa live aqui. A live é para quem quer ver uma interpretação jurídica e externar fatos, ok? Beleza? Feito essa colocação antecipada, que reputo necessária, vamos lá. Segundo o que consta aqui no relatório, o depoimento do senhor Sérgio Moro, ele foi prestado mediante autorização e determinação do decano do STF, o ministro Celso de Mello. Ele foi prestado na Polícia Federal, e quem presidiu a oitiva desse depoimento foi a delegada de Polícia Federal Cristiane Correia Machado, que é chefe do Serviço de Inquérito da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime
organizado, e o senhor Edson Cagé Lopes, que é delegado de Polícia Federal. E aí consta aqui que foi ouvido o senhor Sérgio Fernando Moro, que é o ex-ministro Sérgio Moro. Ele estava assistido por advogados e estavam presentes também 3 procuradores da República designados pelo Aras, ok? Tranquilo? Então, ao longo do depoimento, ao longo das oitivas aqui, foram feitos pelos 2 delegados de polícia várias perguntas e o ex-ministro também fez várias colocações. Bom, vamos resumir aqui basicamente o que ele disse, porque ele fez várias pontuações. Para quem lê o depoimento, cada uma daquelas frases começadas com que o depoente disse, é um item específico do depoimento. Não sei se alguém chegou a assistir a minha live da semana passada, quando eu analisei o pedido da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Se você assistiu essa live, se você não assistiu, ela está no YouTube. Está bem facinho de você ver e comprovar o que eu vou dizer. Eu disse que seria muito difícil alguém caracterizar qualquer crime em detrimento do presidente da República. Se tiver alguém aqui assistindo essa live que tenha assistido às lives da semana passada, se pudesse manifestar nos comentários aí se eu estiver mentindo, é hora de dizer agora, tá? É hora de jogar na minha cara. Eu fui artigo por artigo, crime por crime que foi solicitado pelo Procurador-Geral da República que fizesse a análise com base no depoimento do Sérgio Moro e fui explicando cada um dos crimes e fui dizendo por que é que eu reputava quase impossível de algum daqueles crimes serem caracterizados. Inclusive eu bati muito no 344 e bati muito também lá na lei das organizações criminosas. Inclusive eu disse, olha, dizer que o presidente poderia estar cometendo obstrução de justiça presume dizer que ele integra a organização criminosa nos termos da lei de 12.850. E eu acho isso quase impossível de alguém conseguir demonstrar, muito menos o ex-ministro Sérgio Moro. Eu não sei se alguém recorda, tá certo? Eu não sei se alguém lembra disso. Eu falei isso e de fato se confirmou o que eu disse. Aquela percepção que eu tinha, aquela percepção que eu passei para vocês na semana passada, efetivamente acabou se confirmando. Inclusive, o próprio depoente, que é o ex-ministro Sérgio Moro, fez constar no seu depoimento a seguinte frase, que ele nunca teria imputado ao presidente da República a prática de nenhum crime, que isso teria sido uma interpretação equivocada do Procurador-Geral da República e que, se alguém quisesse entender as razões, que perguntasse ao PGR. Isso não sou eu que estou dizendo, isso consta. Eu vou dizer de novo, eu estou trazendo fatos. Se os fatos beneficiam ou prejudicam quem quer que seja, não sou eu que tenho responsabilidade, porque fato não tem partido. Consta no depoimento, está escrito, ele declarou, está aí na internet para quem quiser ler. Consta no depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, onde ele diz textualmente que ele, o depoente, nunca teria imputado a prática de nenhum crime por parte do presidente da República, que isso teria sido uma intelecção, que isso teria sido uma percepção por parte do Procurador-Geral da República. E ele diz no depoimento que caberá então à Polícia Federal perguntar ao Procurador-Geral da República. O Moro foi juiz durante 2 décadas. Então o Moro sabe que se ele dissesse que o presidente cometeu crime sem ter nenhum instrumento probatório para comprovar isso, no mínimo ele incorreria em denunciação caluniosa. No mínimo, ele responderia por denunciação caluniosa. Então, notoriamente, e aí deixa de ser fato e passa a ser minha percepção. Tá? O que eu vou dizer agora não é fato. O que eu vou dizer agora é uma interpretação jurídica que eu estou fazendo sobre o fato. Me parece que o depoimento dele foi muito mais um depoimento de autodefesa para evitar uma incriminação da parte dele por denunciação caluniosa do que um depoimento para tentar imputar o que quer que seja à outra parte. É tanto que é notório a forma diversa que ele se posiciona no seu depoimento à PF
quando comparado à forma que ele se posicionou na entrevista coletiva no dia da sua demissão. Então, isso, de novo, é uma leitura que eu, no exercício da minha liberdade de cátedra, faço. Me parece que a preocupação do depoente aqui foi muito mais evitar uma eventual possibilidade dele ser responsabilizado por crime de denunciação caluniosa prevista no artigo 339 do Código Penal, do que propriamente apresentar qualquer elemento probatório. O que me parece, inclusive, uma tese defensiva muito bem elaborada. É preciso se dizer que o Moro foi assistido nesse depoimento por alguns dos maiores advogados criminalistas desse país. Eu, inclusive, vou pegar aqui o nome completo, para eu não dizer o nome errado. Galera que advoga em tribunal aí, que faz sustentação em tribunal, sabe bem, conhece bem esses nomes. Os senhores advogados Guilherme Siqueira Vieira, Vitor Hugo Esprada Rosentin e o doutor Rodrigo Sanches Rios, tá certo? Os advogados Guilherme Vieira, Vitor Rosentin e Rodrigo Rios estão entre os maiores advogados criminalistas desse país. Dois deles, inclusive, foram advogados da Odebrecht na época da Operação Lava Jato, do Marcelo Odebrecht, outro deles aqui é advogado também conhecidíssimo. Então, óbvio que o Sérgio Moro, com todo o seu direito, com toda a liberdade que cabe a qualquer cidadão, que deve sim buscar assistência advocatícia, ele estava muito, mas muito bem assistido por excelentes advogados, advogados brilhantes, advogados de renome e de destaque e que merecem todas as loas porque estavam no exercício do munus advocatício, que, insisto, deve ser garantida a toda e qualquer pessoa, e me parece que foi uma excelente estratégia adotada pela defesa e pelo depoente de fazer colocações que efetivamente lhe blindam de qualquer possibilidade de responsabilização criminal. Dito isto, voltemos aos fatos. Voltando aos fatos da leitura de todo o depoimento, com base exclusivamente no que foi relatado pelo ex-ministro Sérgio Moro, não houve nenhuma imputação de crime por parte dele ao presidente da República. Em nenhum momento do depoimento, eu li o depoimento 3 vezes antes de fazer essa live, tá bom? Nenhum momento do depoimento dele, em nenhuma palavra, em nenhuma linha, ele fez qualquer ilação sequer. Ele foi muito cuidadoso nisso. Ele não fez nenhuma ilação que pudesse suscitar prática de crime por parte do presidente da República. Eu tive o cuidado de, antes de fazer essa live, fazer algumas perguntas a alguns colegas administrativistas. Eu sou penalista. Minha área de estudo, pesquisa e docência é direito penal, processo penal e legislação especial. Tangencialmente eu estudo medicina legal e direito constitucional, essas disciplinas eu estudo um pouco mais a fundo, mas eu não sou administrativista. Então eu fiz o seguinte questionamento a 5 administrativistas diferentes. Não vou citar nomes aqui porque eu não pedi autorização a eles, mas todos eles me responderam o seguinte à primeira indagação. Crime eu sei que não tem. Crime eu sei que não foi imputado por parte do ministro Sérgio Moro ao presidente da República. Mas será que nos termos do depoimento poderia ter sido imputado alguma infração administrativa? Porque uma coisa é crime, outra coisa são infrações administrativas. A análise penal eu posso fazer, mas a análise administrativa eu não me senti confortável em fazer. E as 5 pessoas a quais eu fiz esse questionamento foram taxativos ao dizer que não haveria nenhuma infração administrativa com base, pela 5ª vez, exclusivamente no relato feito em depoimento à Polícia Federal pelo ex-ministro Sérgio Moro. Também não houve a imputação de nenhuma infração administrativa. O que o ministro Sérgio Moro relata aqui, e aí mais uma vez é uma percepção minha, uma intelecção minha, o que o ministro Sérgio Moro relata aqui é uma divergência de opiniões entre ele e o presidente da República. Ele queria conduzir o Ministério da Justiça de uma forma, o presidente da República queria conduzir de uma outra forma. Ele deixa claro que havia uma divergência de opiniões.
E aí eu indaguei aos administrativistas se não poderia se suscitar uma tentativa por parte do presidente da República de interferência nas investigações da Polícia Federal, de direcionamento das investigações da Polícia Federal. A percepção que eu tinha foi confirmada pelos administrativistas, que não. Inclusive o próprio Sérgio Moro foi questionado sobre isso em 3 momentos diferentes do depoimento. Quem lê o depoimento vai conseguir perceber, quem fizer uma leitura factual, que por 3 vezes ele é indagado sobre interferências ilegais, interferências ilícitas, tentativas de manipular investigações da Polícia Federal. E nas 3 vezes ele declara que isso nunca aconteceu e que ainda que o presidente pedisse, pela própria estrutura de funcionamento da Polícia Federal, isso seria impossível. Isso não sou eu que estou dizendo. Estou narrando fatos. De novo, fato não tem partido. Eu estou narrando o que está escrito. Você não precisa acreditar em mim. Você pode buscar aí na internet, está em todo canto, o termo completo de depoimento. E por 3 vezes a delegada indagou ele em 3 oportunidades distintas. E por 3 vezes ele deu a mesma resposta, que nunca houve tentativa de interferência por parte do presidente da República em investigações da Polícia Federal. E em uma das vezes ele diz a seguinte frase, uma frase dessa natureza. Depois eu vou até procurar aqui para ver se eu acho a frase, porque o depoimento é muito longo, são 10 páginas de depoimento, onde ele diz assim: e ainda que o presidente tivesse esse interesse, que ele não tinha, seria impossível, inexequível, pela própria estrutura da Polícia Federal. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar essa frase. Para achar agora no meio vai ser muito complicado. Mas eu não vou conseguir. Mas vocês acham aí, se você procurar. Deixa eu ver aqui se eu acho. Está mais ou menos no meu depoimento. Eu não vou achar agora não, mas quem leu vai achar aqui. Bom, quem leu vai achar esse depoimento. Eu queria achar exatamente as frases que ele usa. Deixa eu botar aqui interferência, ver se eu consigo achar no PDF. Interferência. Pronto, achei aqui. Eu vou ler para vocês aí. Aqui, ó. Que o declarante falou que não havia nenhuma solicitação sobre informação ou interferência em inquéritos. Ele deixou isso claro. Foi a frase que ele usou pela primeira vez. Aí lá na frente ele usa mais uma vez essa frase da interferência. Deixa eu ver se eu acho. Que o presidente, isso é palavras do Sérgio Moro, tá? Que o presidente não interferiu ou interferia, que o presidente não solicitava mudanças em nenhum órgão ligado ao Ministério da Justiça, à Polícia Rodoviária Federal, ao DP, à Força Nacional e por aí vai. Então, assim, aquela ideia, aquela tese que algumas pessoas elencaram de que esse pedido de mudança poderia ser uma tentativa de interferência e de condução das investigações da Polícia Federal, segundo o depoimento, eu não estou dizendo que existiu ou que não existiu, eu estou me atendo aos fatos. Segundo o depoimento do Sérgio Moro, isso não aconteceu por parte do presidente da República. Aí logo abaixo ele deixa claro que havia uma discordância entre ele e o presidente da República no que dizia respeito às pessoas que deveriam ocupar os cargos. Aí mais na frente ele foi indagado pela delegada sobre o fato do presidente da República querer informações da Polícia Federal. E aí ele declarou que essas informações já eram repassadas para a BIM, que não havia nesse caso interferência do presidente da República, porque essas informações, deixa eu ver se eu acho a página aqui, já eram repassadas para a BIM via Sisbin. Eu achei aqui, ó.
que o próprio presidente da República, em seu pronunciamento na sexta-feira, 24 de abril, declarou que um dos motivos para a demissão do diretor-geral da PF seria a falta de recebimento de relatórios de inteligência. Aí que, no caso, o depoente, Sérgio Moro, que o argumento não procede, pois os relatórios de inteligência estratégico da Polícia Federal já eram disponibilizados à Presidência da República via SISBIN e Agência Brasileira de Inteligência. Aí mais abaixo ele diz que a Polícia Federal, através do seu diretor-geral, já encaminha esse tipo de relatório à ABIN, ou seja, ele declarou que não há nenhum problema, tecnicamente falando, ele declarou que não há nenhum problema nesse pedido, porque o pedido, esse procedimento já existe. Eu fui atrás, esse procedimento de encaminhamento de relatórios da PF à Presidência da República foi implantado no Brasil no final do governo Dilma, começo do governo Temer. Isso é informação técnica, tá? Isso é informação técnica. O fato do presidente poder pedir relatórios à Polícia Federal para compor a chamada inteligência estratégica da República foi introduzido oficialmente no Brasil logo que houve a saída da Dilma e o Temer assumiu. Inclusive foi o Temer que criou o chamado SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Informações, que junta Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, DEPEN, ABIN, está tudo interligado. E me parece que a questão maior aqui é que o ex-DG da Polícia Federal não estava alimentando o SISBIN na velocidade que os outros órgãos estavam alimentando. Isso é uma leitura que eu faço, certo? Quando o Moro, no seu depoimento, deixa claro que a Polícia Federal faz parte do Sistema Brasileiro de Informações, que reúne, como ele diz, DEPEN, PRF, Copom, Polícia Federal e por aí vai, e mais na frente ele fala que havia um descontentamento com o ex-diretor-geral nessa alimentação. O que me parece é que o descontentamento foi porque a Presidência da República queria que a PF, através do sistema que tinha sido criado na época do Temer, alimentasse de informações mais rápido, e essa velocidade estava existindo meio que um descompasso entre a velocidade que a Presidência da República queria. É tanto que ele disse que os outros órgãos alimentavam. Ele fala na PF, ele fala na PRF, ele fala no DEPEN e por aí vai. Então, o que me parece, grosso modo, certo? O que me parece sim, e ele fala também que nenhuma das informações solicitadas dizia respeito a investigações em trâmite. Ele cita até aqui uma ação do PCC para prender, uma ação da PF para prender um traficante do PCC em Moçambique, chamado Fuminho. Por exemplo, ele diz assim, que ilustrativamente isso aconteceu após buscas e prisões envolvendo o ministro do Turismo e senador Fernando Bezerra, mas que esta informação não abrangia o dado sigiloso do inquérito. Ou seja, ele está dizendo assim, a título de exemplo, as informações eram e sempre foram passadas para a Presidência da República. Ele dá o exemplo das buscas e prisões envolvendo o atual ministro do Turismo e o senador Fernando Bezerra. E ele deixa claro que a PF encaminhava essas informações, mas não tinham dados sigilosos do inquérito. Aí ele diz que, pontualmente, ele mesmo fazia esse tipo de comunicação pessoalmente ao presidente da República, como foi o caso aqui da expulsão do integrante do PCC, vulgo Fuminho, do estado de Moçambique e por aí vai. Então, assim, pela intelecção, em momento algum foi pedido ou passado, porque uma coisa é pedir, outra coisa é passar. Em momento algum, segundo o Moro, foi pedido ou passado nenhuma informação sigilosa de inquérito à Presidência da República. E isso o Moro deixa claro. E o Moro diz que as informações que não envolviam sigilo de inquérito eram passadas para o SISBIN, e que ele, ex-ministro, por algumas vezes chegou a passar informações pessoalmente ao presidente da República, sempre que ele precisava do apoio do presidente da República, dando apenas o exemplo, esse caso da prisão desse integrante do PCC que estava em Moçambique, que ele prezou do apoio do presidente
para fazer a relação internacional. Então, voltando mais uma vez ao que foi colocado, certo? Voltando mais uma vez ao que nós colocamos na semana passada. A nossa percepção de que não haveria imputação de crime à presidência da República se confirmou. O ex-ministro Sérgio Moro deixou isso bem claro no seu depoimento, fazendo análise muito técnica, e aquilo que semana passada eu imaginei que fosse acontecer, fazendo uma leitura jurídica, efetivamente se confirmou. Existe uma história que ele teria 15 meses de conversas de WhatsApp. Ele declarou no depoimento que não, que isso não era verdade. Pessoal, mais uma vez, olha o que eu pedi no começo da live. Se você não tem maturidade para assistir uma live jurídica, uma análise técnica de um professor, precisa estar levando a discussão para o âmbito político, saia da live. Por favor, saia da live. Eu não estou aqui, eu vou dizer pela quarta vez, os fatos não têm partido. Os fatos não têm partido. Eu estou narrando o que está escrito, eu estou fazendo uma interpretação jurídica do que está escrito. Me ajude. Por favor, me ajude, porque não se admite juristas que não tenham condição de escutar uma análise de outro jurista. Já querem levar para o lado político da coisa. Isso é uma imaturidade gritante. Isso é uma imaturidade ferrenha. Ok? Deixa eu retomar a linha de raciocínio aqui que eu perdi. Algumas pessoas pedem para eu desativar os comentários. Cara, eu acho assim, eu acho que quando chega para um professor ter que desativar comentários, é porque o professor está partindo da premissa que o aluno dele é incapaz de atender um pedido. E pela minha formação pedagógica, eu acho que se um professor já presume o pior dos seus alunos, ele não deve ser professor. Porque um professor, ele se dedica à arte de educar e quando você educa, você tem que presumir o melhor dos seus alunos. E eu sei que aqui nós temos uma série de pessoas extremamente educadas. Por exemplo, uma das maiores advogadas desse país, doutora Jaciara Luna, está assistindo essa live. Acabei de ver a doutora Jaciara passando aqui. E eu não me sinto confortável em privar uma advogada de tamanho porte, como é o caso da doutora Jaciara Luna, de fazer um comentário aqui por uma imaturidade de outras pessoas. Estou dando o exemplo da doutora Jaciara porque eu acabei de ver ela passando aqui na minha timeline. Um abraço, Jaci, para você. Bom, então deixa eu retomar aqui a linha de raciocínio. Então, como eu havia imaginado, certo? Intuído no sentido de uma análise jurídica do tema, não havia imputação de crime ao presidente da República. Havia aquela ideia que foi vinculada pela mídia, eu vi isso na Folha de São Paulo, eu vi no Estadão e eu vi no G1, que eu não assisto Globo, mas aparece lá na timeline do G1, dizendo que o Moro teria 15 meses de conversa de WhatsApp gravada. Ele declarou que não tinha. Está nos autos da declaração do inquérito policial. Ele deixa claro, eu não tenho. Por uma questão de segurança, eu apago e só tenho os últimos 15 dias. Muitas pessoas também perguntaram por que demorou tanto, porque 8 horas para um depoimento de 10 páginas. Porque um depoimento de 10 páginas você toma ali em 2, 3 horas. E aí consta aqui que é porque no início ele franqueou as transcrições do que ele tinha no celular e ele franqueou as conversas de WhatsApp dele com a Carla Zambelli e dele com o presidente da República. Por isso que demorou, tinha que passar o guardião, não sei se a PF usou o guardião ou o celebrante, mas tinha que passar o programa até para verificar as mensagens apagadas, mas aquela história que ele tinha um dossiê com 15 meses de conversa, isso foi uma fake news contra o ex-ministro Sérgio Moro e está bem claro nos autos do inquérito. Ok? Bom, e não houve narrativa de infração administrativa, é importante que isso fique claro também. Não houve narração de infração administrativa, ele deixa bem claro que em nenhum momento houve quebra de sigilo de inquérito, ele deixa claro que em nenhum momento o presidente da República pediu para quebrar sigilo de investigação. Ele pediu, e isso fica claro para mim, que havia um descontentamento do presidente da República com a velocidade que o ex-diretor-geral da Polícia Federal estava alimentando o sistema brasileiro de inteligência com informações da PF. Muita gente me perguntou se era obrigação da ABIN ou da Polícia Federal levantar essas informações de inteligência. Eu nunca tinha estudado sobre isso, até porque não é minha área de docência.
Mas eu fui estudar, desde a semana passada que eu tenho estudado muito sobre o Sisbin. E eu fui inclusive ver a lei da época do Temer. E eu descobri um fato que eu não sabia. A obrigação de alimentar o presidente da República de informações estratégicas de segurança é de todos os órgãos que compõem o Sisbin. Eu não sabia disso. Inclusive, eu, por muitas vezes, me posicionei equivocadamente. Por muitas vezes eu me posicionei equivocadamente e aí eu estou corrigindo a minha posição. Eu cheguei a falar errado por desconhecimento meu, não tenho problema nenhum em admitir minhas limitações. Eu tinha dito que quem tinha que alimentar a presidência da República de Informações Estratégicas era a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, mas eu disse errado. Existem normas desde a época do Temer, então são anteriores à eleição do atual presidente, que dizem que caberá à presidência da República ser alimentada por informações por todos os órgãos da segurança pública através desse sistema chamado Sisbin. Então, quem tem que dar as informações ao presidente é a PRF, a Polícia Federal, o Gabinete de Segurança Institucional, a ABIN, o Departamento Penitenciário Nacional. Então, eu estou aqui fazendo uma correção de um erro e pedindo desculpas pela minha limitação. Quando foi há mais ou menos uns 15 dias, eu afirmei textualmente que quem tinha que alimentar o presidente da República de informações estratégicas era a ABIN. Só que eu não sabia e estou agora me posicionando e pedindo vênias e desculpas aos meus alunos. Eu não sabia de uma lei e de uma série de portarias da época do ex-presidente Michel Temer que estabelece, e depois inclusive o próprio Temer veio a público e declarou isso. O vídeo está no YouTube, o vídeo está no Twitter, aí eu não sei se vocês chegaram a ver, onde o próprio Temer declara isso, que é obrigação das informações de inteligência serem repassadas por todos os órgãos da segurança pública. Não confundir com sigilo de inquérito, como o próprio Moro deixa claro no seu depoimento. Em momento algum houve pedido para se violar sigilo de inquérito ou condução de investigações. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é o Moro que está dizendo e consta nos autos. Ele declarou nos autos perante 2 delegados da Polícia Federal e 3 procuradores da República. Agora, que efetivamente a Polícia Federal, por força de lei, tem que repassar informações estratégicas de segurança pública para o presidente da República, tem. Quando o presidente da República falou que ele tinha o direito de pedir essas informações, ele não mentiu. Ele falou respaldado em lei, uma lei que sequer foi feita por ele, uma lei que ele herdou da época do Temer. E eu peço desculpas porque eu não sabia dessa informação, eu nunca tinha feito um estudo aprofundado sobre o tema e agora eu venho aqui me corrigir e me posicionar de forma contrária ao que anteriormente eu tinha me posicionado. É sim obrigação da PF, como outros órgãos de segurança pública, através do Sisbin, fornecer informações estratégicas solicitadas pela Presidência da República, que nada tem a ver com inquéritos em andamento ou quebra de sigilo. Beleza? Bom, então, dito isso sobre o depoimento, vou responder a uma indagação que me foi feita aqui. Estão perguntando o número da lei, 9883. Eu tenho que procurar aqui, cara. Se eu não me engano, a lei do Sisbin é 9883 alguma coisa. Eu li essa lei umas 5 vezes essa semana, mas não decorei o número da lei. Se alguém puder me ajudar aí na internet, pegar agora o número da lei do Sisbin, eu agradeço. Ou é 9883 ou é 9388, uma coisa assim. Pronto, alguém aqui falou que é 9883, mas confirma aí na internet, é 9883 ou é 9388? Já confirmaram, 9883. Obrigado, Macedo, obrigado, Zé Carlos, Alisson Direito, quem fez a pergunta aí está confirmado. Muito obrigado. Qual é a galera aí? Vê para mim um ano, por favor, do decreto aí. Pronto, acharam aqui, ó. O cara mandou o link, ABIN, Governo, Atuação, Sisbin. No site da ABIN tem, 99. Valeu. Muito obrigado, galera. E aí houve a modificação na época do Temer. Pronto, tá dito aí. Valeu, mas é porque é muito número de lei, é muita coisa para a gente lembrar. Valeu. A lei é de 99 e a inclusão dos demais órgãos foi feita na época do Temer. Tem portaria do Temer fazendo essa inclusão. Bom, algumas pessoas me questionaram também se não haveria
prevaricação da parte do Moro, certo? Eu vi essa pergunta aqui na live, também recebi essa pergunta várias vezes em direct. Se o Moro não teria prevaricado? Bom, não me parece crime de prevaricação da parte do Moro em nenhum ponto, porque assim, o que é prevaricar? Prevaricar é se o presidente da República tivesse cometido algum tipo de crime, se ele tivesse praticado alguma infração administrativa e o Moro, para satisfazer um sentimento pessoal, nada tivesse feito. Eu acho até que seria mais provável você me perguntar se não haveria condescendência criminosa da parte do Moro do que prevaricação. Eu acho que quem me perguntou sobre se o Moro não teria prevaricado, talvez não conheça o crime de condescendência criminosa, que seria até mais razoável você me perguntar se o Moro não teria incorrido em condescendência criminosa do que em prevaricação. Mas vou partir da premissa que a pergunta que você quis me fazer, e quem fez essa indagação, é se o Moro não teria cometido crime por perceber que o presidente estava fazendo alguma coisa errada e não ter agido. Na verdade, a partir do momento que o Moro deixa claro que, segundo a sua percepção, o presidente da República não cometeu nenhum crime ou nenhuma infração administrativa, a partir do momento que o Moro, em depoimento, deixa claro que ele entende que o que havia era uma divergência entre ele e o presidente na condução das situações, uma divergência amparada em lei, o Moro não imputou nenhum crime, nenhuma infração. Então não haveria prevaricação da parte do Moro, não haveria condescendência criminosa. Porque para o Moro responder por prevaricação, para o Moro responder por condescendência criminosa, seria preciso que ele reconhecesse que havia crime ou infração administrativa por parte do presidente da República. A partir do momento que ele não reconhece crime, nem infração administrativa, o Moro não pode ter incorrido em condescendência ou residualmente em prevaricação. É por isso que eu falei que o depoimento do Moro, para mim, isso é uma intelecção minha, isso é uma análise minha, que o depoimento do Moro foi muito mais um depoimento baseado em uma tese de defesa, ele se blindou de todas as formas para não responder por nenhum crime no futuro, do que um depoimento de acusação. Ele percebeu que não tinha nenhum instrumento probatório, ele não tem nada, então ele não pode acusar sem provas. E ele deixa claro no depoimento que não há crime nem há infração administrativa. Logo, se não há crime nem há infração administrativa, na época que ele era ministro de Estado, ele também não incorreu em condescendência criminosa nem prevaricação. E aí se confirma aquela minha percepção da live da semana passada, que está registrado no YouTube. Porque eu digo as coisas aqui, aí tem gente que acha que é brincadeira. Não, ele não falou não. Bicho, se tem uma coisa que eu preservo é minha honra. E se eu estou dizendo aqui é porque tem como você averiguar, é só assistir no YouTube. Me parece que aquela minha percepção se confirmou. Não vai ter crime de nenhum dos lados, não vai ter infração administrativa de nenhum dos lados. O que houve foi um choque político. E fica claro que o Moro parece que reconheceu que pegou pesado demais na entrevista dele. É tanto que ele tentou se blindar aqui de todas as formas. Ok? Bom, feito isso, a gente passou a ter dois desdobramentos que... tô vendo que uma pessoa está pedindo aqui para dizer o que é condescendência criminosa. Condescendência criminosa é um crime previsto dentro do rol dos crimes de particulares contra a administração, salvo melhor juízo, o artigo 321, se eu não estiver equivocado. Se alguém puder me confirmar aí, alguém puder pegar o vadimeco, eu agradeço demais. Artigo 321 do Código Penal, se eu não me engano, que é quando o funcionário público deixa de responsabilizar subalterno, no curso, responsabilizar subalterno que cometa algum tipo de infração ou, não tendo competência para tal, deixa de comunicar a quem tenha competência. Pronto, confirmar é artigo 320. Falei 321, corrigindo o artigo 320 do Código Penal. Então, basicamente, certo? Basicamente, condescendência criminosa é você estar no serviço público, você perceber que um subordinado seu está praticando algum tipo de infração na condução do seu trabalho e você não faz nada, porque você quer evitar problema. Ou se você não tiver competência para responsabilizá-lo, você não comunica a quem de competência teria.
para que o Moro incorresse em condescendência criminosa, seria preciso que ele reconhecesse que o presidente cometeu o crime e ele ficou calado e não comunicou ao STF. Na hora que ele disse que não tem crime do presidente, não tem condescendência da parte dele, ok? Bom, desdobramentos disso. O presidente da República mostrou um print de celular, ele mostrou uma conversa de celular com o Moro ontem, ele foi ao vivo e mostrou uma conversa de celular com o Moro, porque o Moro forneceu à Rede Globo de televisão, não vou mentir, eu vi no Twitter, eu não assisto o Globo, eu tenho uma questão de cunho íntimo, de foro íntimo, eu não assisto nada que venha das organizações Globo, mas isso é uma questão minha, de foro íntimo, eu não concordo com a forma que eles tratam a notícia, eu prefiro me informar por uma série de outras fontes, mas, por óbvio, eu tive que ver isso. Eu não podia fazer uma análise técnica jurídica se eu não fosse atrás. Então, eu vi as imagens que foram vinculadas no Jornal Nacional, onde o Moro ele mostra um trecho de uma conversa. E o presidente da República ontem mostrou a conversa pegando do dia anterior. É o mesmo assunto. O presidente mostrou exatamente o mesmo contexto, só que ele mostrou a conversa do dia anterior e a continuação. O Moro só mostrou no Jornal Nacional, eu estou me referindo ao que eu tive que assistir na internet que passou no Jornal Nacional, o Moro só mostrou um print do dia seguinte. E aí o presidente mostrou o print do dia anterior. Bom, o que o presidente fez não é crime, tá certo? Não é crime. Muita gente perguntou, mas o presidente mostrou um print da conversa. Tem crime da parte dele? Não. Tem infração administrativa? Não. O presidente e o Moro, nenhum dos dois cometeu crime. Nem o Moro cometeu crime a mostrar o print no Jornal Nacional, nem o presidente cometeu crime a mostrar ao vivo ontem. Ele parou lá com os repórteres e mostrou ao vivo. Então não há crime em nenhum dos dois lados. Me parece que, assim como o Moro alegou autodefesa, o presidente estava em autodefesa. E efetivamente, certo? Efetivamente. Mais uma vez, aí não é fato, aí é uma percepção minha. O contexto que a Rede Globo mostrou é diferente do contexto da conversa. Na hora que a Globo mostrou só uma parte da conversa, fica parecendo que o presidente da República disse: vamos trocar o Valeixo porque ele está investigando, deputados ligados ao presidente. Foi isso que eu vi na reportagem da Globo. Quando você vê a conversa completa é: o presidente da República pergunta, saiu no Antagonista a notícia que havia inquérito contra deputados tais por fake news. O Moro responde: isso é fofoca, não procede. Aí no dia seguinte a notícia volta, aí o presidente diz: mais um motivo então para tirar quem está propagando uma notícia que você mesmo disse que é fofoca. Então o contexto da conversa é diferente do contexto que foi apresentado no Jornal Nacional. Mais uma vez, eu não estou fazendo crítica à imprensa, eu nem assisto esse meio de comunicação. Por foro íntimo, é um direito meu de não querer buscar informação. Eu busco informação na CNN, busco informação numa série de jornais estrangeiros. No meu Twitter eu acompanho BBC, Associated Press, ION, Fox News, The Jerusalem Post, The Washington Post, The Daily Telegraph, o que mais? Correio de la Sierra, Frankfurt Allgemeine, tudo que dá para eu me informar, eu me informo. Mas especificamente eu não assisto Globo nem G1, é um direito meu. Eu tenho o direito de me informar onde eu quiser, eu acho que eu me informo por uns 40 a 50 veículos de comunicação distintos, mas me reservo o direito de não ver isso. Mas tecnicamente falando, o contexto que foi apresentado nesse veículo é diverso do contexto geral da conversa. E se não há crime por parte do ex-ministro em apresentar isso no Jornal Nacional, por óbvio, não há crime por parte do presidente em apresentar a conversa toda. Eu tenho o mesmo peso, a mesma medida, a mesma regra e não há tipificação penal para nenhuma das condutas. Ok? Tranquilo? Bom, próximo ponto, desdobramentos. O ministro Celso de Mello determinou que fosse procedida a intimação de alguns ministros de Estado para deporem como testemunhas. E aí o ministro Celso de Mello disse que se esses ministros de Estado não quisessem ir, eles poderiam ser conduzidos coercitivamente. E surgiu a discussão,
se o ministro Celso de Mello estaria voltando, estaria retrocedendo na posição do STF em relação à impossibilidade de condução coercitiva. Vamos lá. O que é que nós temos de fato na jurisprudência do Supremo? O Supremo disse que não cabe condução coercitiva de réus, de investigados ou de acusados. O STF tem posição consolidada pelo Pleno, pelos 11 ministros do STF, que não cabe condução coercitiva de investigado, indiciado ou réu para fins de depoimento. Eu, inclusive, concordo em gênero, número e grau com essa posição do STF. Ora, se o investigado, se o acusado, se o réu, ele pode, inclusive, mentir ou permanecer em silêncio no seu depoimento, não há crime quando o investigado mente, não há crime quando o investigado silencia, não há crime quando o investigado imputa algo que ele fez a outra pessoa. Isso é um mero exercício de autodefesa. Se não há crime nisso, se há direito do investigado ou do acusado mentir, não cabe você conduzi-lo coercitivamente para prestar depoimento. Esse é o entendimento do Pleno do STF, que foi adotado dentro da Operação Lava Jato, e eu concordo em gênero, número e grau. Agora, o que o ministro Celso de Mello determinou é diferente disso. Eu estou vendo muitas pessoas fazendo uma análise equivocada nas redes sociais. O ministro Celso de Mello não determinou condução coercitiva de investigado. O ministro Celso de Mello não determinou condução coercitiva de réu de quem quer que seja, até porque o investigado nesse caso aí é o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente da República. Só um grifo, tá? Aqui. Algumas pessoas estão dizendo que o investigado nesse inquérito é o presidente da República. Isso é mentira. O investigado nesse inquérito é o Sérgio Moro, em detrimento do que ele falou do presidente da República. Quem é investigado nesse inquérito não é o presidente da República, é o ex-ministro Sérgio Moro. E não foi determinado condução coercitiva do ex-ministro Sérgio Moro, ou até eventualmente o presidente da República. Foi determinado possibilidade de condução coercitiva de testemunhas. De novo, de testemunhas. Os ministros de Estado citados pelo Sérgio Moro foram citados como testemunhas e não como investigados. Então, é possível a condução coercitiva de testemunhas? Sim, é possível a condução coercitiva de testemunhas, mas na minha percepção, com base em todos os precedentes do STF, apenas na fase de ação penal. E nós estamos na fase de inquérito. E é importante que fique bem claro para vocês, deixa eu ver se eu tenho tempo ainda, é importante que fique bem claro para vocês, para que ninguém saia por aí dizendo que eu estou falando besteira. Para que ninguém saia por aí, Geovani disse que não pode ter condução coercitiva de testemunha. Pode! Isso está consolidado nos precedentes do STF. Não pode ter condução coercitiva de investigado, de réu. Quem é investigado nesse inquérito? É Sérgio Moro, é tanto que ele foi depor como investigado. Subsidiariamente, poderia se falar no presidente da República. Eu não estou falando em condução coercitiva de investigado. Eu estou falando de condução coercitiva de testemunhas. Os ministros de Estado, o Braga Neto, por exemplo, eu não me lembro o nome dos outros dois lá, eles foram arrolados como testemunhas. É possível condução coercitiva de testemunha? Sim. Primeiro você intima a testemunha, marca dia e horário. Se ela não comparecer, em tese é possível condução coercitiva. Porém, se você analisar todos os precedentes do STF, inclusive em relação à operação, inclusive na Operação Lava Jato, no que diz respeito à condução coercitiva de testemunhas, o posicionamento é do próprio Celso de Mello, que a condução coercitiva de testemunhas pode acontecer na fase de processo e não na fase de inquérito. É tanto que está lotado de julgado, né, dizendo que é ilegal condução coercitiva de testemunha a pedido de delegado de polícia. Tem para dar de pau julgado de STJ, de Tribunal Regional, de Tribunal de Justiça e do próprio STF. Inclusive tem julgado do próprio Celso de Mello,
decano da corte, dizendo que não cabe condução coercitiva de testemunha na fase de inquérito. É preciso que haja a gênese da ação penal para que a testemunha possa ser conduzida coercitivamente. E gênese da ação penal, única e exclusivamente se a denúncia for oferecida e recebida. Isso não sou eu que estou dizendo, são os precedentes do STF. Então, o ministro Celso de Mello inovou em que ponto? Ao reconhecer possibilidade de condução coercitiva em fase de investigação policial. Eu acho que isso é uma inovação. É uma inovação que agora, se virar jurisprudência, vai poder ser aplicada para os delegados de Polícia Civil. Vai facilitar o trabalho da Polícia Civil. Vai dificultar o trabalho da advocacia, tá? Se você milita na seara criminal, sua vida ficou mais difícil com essa decisão do Celso de Mello. Por quê? Porque agora, um delegado de polícia, antes mesmo de baixar uma portaria, ele vai poder fazer uma intimação de uma testemunha. E se essa testemunha não for, se essa testemunha se recusar a comparecer para falar, ele vai poder proceder à condução coercitiva. Isso vai ser horrível para a advocacia de base criminal. Isso vai ser dantesco para o direito penal do dia a dia, para o direito penal de base. Mas é precedente do Supremo. E quem aceita um ato, aceita com todas as consequências. O que o ministro Celso de Mello fez ontem foi alterar monocraticamente, me parece inclusive que ele nem se apercebeu da dimensão do que ele estava fazendo. Ele alterou monocraticamente o entendimento consolidado do Supremo que não cabe condução coercitiva de testemunha para depor em fase de inquérito. Mas, a partir de ontem, isso se tornou possível. Senhores delegados de Polícia Civil de todo o país, os senhores ganharam o direito de solicitar a condução coercitiva de testemunhas, ainda que, por exemplo, vocês não tenham concluído o relatório de conclusão do inquérito. Baixa uma portaria, instaura o inquérito. Se a testemunha não quiser aparecer, pode pedir a condução coercitiva e, quiçá, até um mandado de prisão, em detrimento da testemunha. E quem é que se lascou nessa história? A advocacia criminal. A advocacia criminal de piso. A advocacia criminal que vai para a delegacia. É a advocacia criminal do dia a dia. Se você me perguntar se essa condução vai acontecer, eu vou fazer aqui um exercício de previsibilidade. Se você me perguntar se essa condução vai acontecer, eu direi que não. Ainda que os ministros não compareçam. Ainda que os ministros se recusem a comparecer. Por quê? Porque nós estamos falando de ministros de Estado. E nós estamos falando de ministros de Estado que estão protegidos por sigilo, porque o que o Moro quer que seja dito é o que foi conversado em reunião de ministros. E por força de segurança nacional, o que ele disse está protegido. Então, eu acho que essa decisão do Celso de Mello não vai ser cumprida. Giovanni, mas ninguém vai descumprir uma decisão do STF. Já descumpriu. Quando o STF no passado disse que o Renan Calheiros deveria ser afastado da presidência do Senado, o que é que o Senado disse? Eu não cumpro, e ficou por isso mesmo. Para quem tem memória curta, certo? Para quem não lembra disso, nós tivemos um problema seríssimo. Pediram ao STF que dissesse que o Renan Calheiros não poderia ser presidente lá no Congresso. E o STF declarou que era para impedir que o Renan Calheiros tomasse posse. E o que foi que o Congresso disse? Ele vai tomar posse e se exploda a decisão do STF. A decisão do STF não tem validade porque o Congresso tem seu regimento próprio. Eu acho que o que vai acontecer é mais ou menos a mesma coisa. Se os ministros quiserem ir depois espontaneamente para evitar um choque institucional, seria bem razoável. Mas se eles não quiserem ir, a minha análise é que eles não são obrigados. Até porque o que o ministro Celso de Mello está pedindo é que eles vão depor sobre um assunto sigiloso de uma reunião de ministros. Nem o presidente da República pode, por força de lei, externar sem autorização prévia do ministro a sua fala. O presidente pode externar o que ele falou, mas ele não pode, por exemplo, pegar a fala do general Heleno sem autorização do general Heleno e tornar pública. Então, por força de proteção da segurança nacional, esses ministros não são obrigados a falar. Eles vão cumprir essa determinação se quiserem. E se eles não quiserem, eu não vejo meio coercitivo de obrigados a sequer comparecer ao que dirá depor. E aí eu pergunto, seria uma ruptura institucional gigantesca, por exemplo, a Polícia Federal chegar para conduzir ministro de Estado que ainda é general.
Eu acho muito pouco provável o Gabinete de Segurança Institucional deixar um delegado de Polícia Federal fazer essa condição. Você veja que na época do ex-presidente Lula já foi a confusão que foi, já foi o problema que foi. Então, com todo respeito ao decano Celso de Mello, com todo respeito à sapiência que eu já disse em várias lives, que para mim o Celso de Mello é um dos melhores ministros em termos de formação jurídica daquele tribunal. Mas me parece profundamente equivocado, com todas as vendas e todos os respeitos, a decisão dele permitir a possibilidade de condução coercitiva dos ministros para testemunhar. Porque, primeiro, os ministros, nesse contexto específico, não é obrigado a testemunhar. Não são obrigados a testemunhar. Eles estão resguardados pelo sigilo profissional. Eles sequer podem prestar o compromisso que o torna testemunha, por força do artigo 206 do Código de Processo Penal. Eles não se imputará o compromisso àqueles que devem guardar sigilo, e eles, por serem ministros de Estado, por força da segurança nacional, devem guardar sigilo. Se eles quiserem ir, beleza. Se eles não quiserem ir, não tem meio de obrigá-los a ir. Outra coisa, foi declarado pelo ministro Barroso ontem que inquérito não é para ser sigiloso, certo? O ministro Barroso, quando foi questionado de por que vazou o depoimento para a CNN e a Polícia Federal vazou, o ministro Barroso disse que essa história de inquérito ser sigiloso é coisa da ditadura militar. E o ministro Celso de Mello respaldou que inquérito não é para ser sigiloso. Beleza. Vocês não imaginam o problema que isso vai gerar se prosperar para a Polícia Civil. Quem diabo é que investiga sem sigilo? Faz 23 anos que eu digo, inquérito é procedimento inquisitivo e sigiloso, que o objetivo é descobrir as situações, a prática e a autoria de uma infração penal. Como é que agora, isso talvez seja a coisa que mais me causou espécie, entre tantas anomalias, deixa eu ver se eu ainda tenho tempo aqui, entre tantas anomalias que o direito brasileiro está vivendo. Como danado é que inquérito deixa de ser sigiloso? Imagina só, eu sei que eu estou sendo investigado. Eu vou virar um santo, eu não vou falar mais no celular, porque pode estar interceptado. Eu vou ver de casa para a igreja. Inquérito tem que ser sigiloso por natureza. Essa decisão do ministro Celso de Mello de dizer que o inquérito... Do Celso de Mello não, fugiu agora. Do Barroso. De dizer que inquérito não precisa ser sigiloso, ele declarou para o G1. Está aí no Twitter para quem quiser ver. Inquérito sigiloso é coisa da ditadura militar. Ok, beleza. Agora me diga, como é que aquele delegado de polícia que está fazendo investigação na base vai conseguir agir sem sigilo? Como é que se investiga sem sigilo? Como é que você faz um procedimento inquisitivo e investigatório que todo mundo sabe todos os passos? Para mim, como professor, foi maravilhoso o depoimento do Moro ter sido divulgado, porque eu posso fazer uma análise técnica. Mas você já imaginou se todo depoimento de investigado for divulgado? O tanto de prova que não vai desaparecer no futuro, o tanto de alopração que não vai acontecer. E o que é assim, se tem uma coisa que prejudicou a advocacia criminal, agora tem uma coisa que beneficiou. Aquela regra que dizia que o advogado não tem mais acesso aos autos do inquérito quando em diligência, deixou de existir. Com base nessa decisão do Barroso, deixou de existir. Você é advogado do piso. Se você se valer dessa decisão do Barroso e você chegar na delegacia de polícia hoje e disser assim, tem interceptação do meu cliente e o delegado negar ou não lhe dar acesso no curso da interceptação, em tese é prova ilícita daqui para frente. E aí você aplica a teoria dos frutos da árvore envenenada. Então criou-se um absurdo para a atuação policial. Criou-se um absurdo jurídico. Isso vai beneficiar a advocacia criminal. Eu não sei, com todo respeito ao ministro Barroso, eu não sei onde é que ele imaginou que um delegado podia atuar. Porque, veja, o advogado tem acesso aos autos das diligências já conclusas. Se a diligência está concluída, o advogado tem direito a ter acesso a uma nota, está previsto no Estatuto da OAB. Mas nós estamos falando de diligências em andamento. O que o ministro Barroso disse é que inquérito não é para ter sigilo. Você já imaginou como é que o advogado vai agir? Ele vai chegar e vai dizer, eu quero saber se tem interceptação, eu quero saber se tem escuta, eu quero saber se tem infiltração. E se ele tiver como provar que existia e o delegado negou, significa que o delegado manteve o sigilo do inquérito para o advogado, o que invalida todas as provas que foram alcançadas. E é óbvio que isso é inexequível. É óbvio que ia ser uma decisão casuística. Por quê? Para aquele caso concreto ele decidiu isso, só que isso é muito ruim.
O direito penal não pode viver de casuística, o direito processual penal não pode viver de casuística. Você não pode ter uma decisão diferente para cada caso. Não existe uma lei do caso, existe uma lei da nação. Você não pode ter uma interpretação jurídica baseada no filo porque quilo. O que é o filo porque quilo? Fiz isso porque quis fazê-lo. Isso é minimamente, não é minimamente aceitável, para não dizer irrazoável. Nós temos uma decisão do Alexandre de Moraes, que eu tratei ontem com o Rodrigo Rabelo, que é constitucionalista, e o único fundamento da decisão do Alexandre de Moraes, tecnicamente, eu quis que fosse assim. Você tem agora uma decisão do Celso de Mello sobre condição coercitiva, que muda todo o entendimento que o STF tem ao longo desses últimos 10 anos. E você tem essa posição do Barroso que simplesmente inviabiliza o trabalho do policial no dia a dia. Você vai inviabilizar. Você já imaginou o que é que vai acontecer com as ORCRIMs, com as facções criminosas? E é óbvio que o Supremo não vai ter como sustentar isso. É óbvio. E aí o que é que me parece? Quando eu era criança, eu escutava muito uma história que dizia assim, quando você faz uma merda, você faz uma besteira, se você tentar corrigir a besteira no mesmo dia, ela aumenta. Vá para casa e durma. É como se fosse uma onda que vem. Se você for bater de frente, você vai se afogar mais rápido. Então, nós estamos com tantas decisões teratológicas. Nós estamos com um ativismo do STF tão gritante. O STF está extrapolando de tal forma. O próprio STF reconhece isso. Quem diria que eu abriria a boca para falar que o Gilmar Mendes está criticando os colegas do STF que estão interferindo demais nos outros poderes? E o Gilmar Mendes declarou isso. Quem diria que eu abriria a boca para falar que o ministro Marco Aurélio Mello pediu que o STF só decidisse qualquer coisa que influenciasse outros poderes pelo pleno, para evitar a cabeça de cada um dos ministros conduzir as coisas? O próprio STF, os próprios ministros do STF, ministros que eu critico abertamente, como o caso do Gilmar Mendes e o Marco Aurélio Mello, mas que são ministros muito afetos ao rito, muito clássicos ainda, eles estão criticando a posição de outros ministros. Por quê? Porque são tantos absurdos jurídicos que eu, como professor, nesses 20 e tantos anos, eu não tenho como justificar. De tudo que eu li, de tudo que eu vi, de tudo que eu estudei na minha vida, de todas as aulas que eu ministrei, o conhecimento que eu tenho, eu não consigo justificar certos atos do STF juridicamente. A única justificativa que eu tenho é filo porque aquilo. Fizeram porque quiseram fazer. E isso gera uma insegurança. Um país que tem um direito penal de cada caso, não tem direito penal nenhum. Porque como é que eu vou me portar aqui? Eu não sei. Quando você vai pela lei, você sabe como se portar. Tem mutação constitucional? Tem mutação não? Tem. Mas mutações não são coisas que acontecem assim, de uma semana para outra. São repetidas jurisprudências que viram súmulas vinculantes. Isso é a base da mutação constitucional, da mutação jurisprudencial. Então aí é uma análise, é uma crítica jurídica feita por um professor. Eu sou o senhor da verdade? Não, eu não sou o senhor da verdade. Eu digo sempre ao final das minhas lives, não acredite em mim. Se são fatos, o fato não tem bandeira, o fato não tem partido. Mas, quando você vê, seja o professor Giovanni Moraes, seja qualquer outra pessoa, fazendo uma análise, uma interpretação com base nesses fatos, não acredite. Vá em busca de opiniões contrárias. Tem gente que pensa diferente? Tem. Escute opiniões contrárias. Escute pessoas que pensam diferente de mim. Tem doutrinadores que estão justificando a atuação do STF. Se você me deu atenção agora, dê a mesma atenção a esses outros doutrinadores. Não feche a sua cabeça para uma única opinião. Não feche a sua cabeça para um único diálogo, principalmente no direito. Quem quer ser jurista tem que ser pensante. Quem é pensante tem que escutar tudo e ler tudo e formar a sua opinião. Agora, não tenha medo de ter sua opinião. Porque, infelizmente, da mesma forma que nós estamos vivendo uma série de absurdos do STF, um atrás do outro, nós estamos vivendo um momento onde muitos juristas estão calados, esperando ver para onde o vento vai ufanar as velas para que eles possam colocar suas naus nesse sentido. E jurista que não tem coragem de assumir posição não merece ser jurista. Porque não tem convicção, tem conveniência. Essa frase que jurista que não tem coragem de assumir opinião não merece ser jurista é de Rodrigo Rabelo. Essa frase, quem não tem convicção tem conveniência, é minha. Nós precisamos defender aquilo que nós acreditamos. Qual é o meu instrumento de trabalho? Eu sou professor. Meu instrumento de trabalho é o direito penal, o processo penal e, óbvio, a Constituição. Se eu estou vendo os caras rasgar a Constituição, o direito penal e o processo penal e eu fico calado, eu sou, no mínimo, covarde. No mínimo, covarde. E a história não perdoa
covardes. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida foi: a história não perdoa covardes. Eu não nasci para ser submisso, eu não nasci para ser cativo de ideias e, principalmente, eu não nasci para me acovardar e esperar a maré passar para... Olha, escuta o que eu estou falando. Daqui a 3 meses, o que vai ter de jurista se posicionando, porque já passou. A hora de se posicionar agora, os caras estão calados. Porque ninguém tem coragem de brigar com o ministro do STF. Poucas pessoas têm coragem. Porque sabe que se brigar com o ministro do STF, fica mal visto. Precisa resolver uma coisa e não resolve. Conveniência. Nós, operadores do direito, temos que escutar todos, formarmos nossa convicção e lutarmos por aquilo que a gente acredita. Nós não podemos nos acovardar. Até porque, se alguém em sã consciência chegar para mim e dizer assim: Giovanni, eu acredito que está tudo normal no direito brasileiro, e me provar isso, eu me calo. Mas qualquer pessoa com um mínimo de formação jurídica sabe que não tem nada normal no direito brasileiro. E que o STF não está trabalhando dentro da normalidade constitucional. E tudo que a gente quer é normalidade constitucional e normalidade normativa. E a gente vai se calar? Ah, mas se você não se calar, você vai ter menos palestras, vai vender menos livros, beleza. Não tem problema não. Que eu faça menos palestras, que eu venda menos livros. Mas eu vou ter a consciência tranquila daqui a 5 anos, 10 anos, quando os reflexos que estiverem batendo de forma incisiva na porta de todo mundo, eu vou ter a consciência tranquila que o pouco que eu podia fazer, que era usar minha voz de professor, eu fiz, para tentar suscitar, no mínimo, a reflexão. Porque eu tenho muito medo das consequências para o dia a dia que essas decisões que estão sendo tomadas por ministros de STF de forma assodada vão gerar. Mas como eu disse, eu não sou o senhor da verdade. Não escute só a mim. A mesma atenção que você me deu, dê, por favor, a quem pensa diferente de mim. Escute outros lados e forme sua percepção. Beleza? Bom, essa é a primeira live do dia. Mais tarde tem outra para fazer uma entrevista com uma pessoa que está há 37 anos na advocacia criminal. Vamos ver o que ele pensa sobre isso de 5 horas da tarde. Valeu, crianças. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.